Pai do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes, é com grande alegria e satisfação que estamos mais uma vez para estudarmos mais um tema da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, a lição de número 12, que tem por título A Mordomia do Cuidado com a Terra, onde nós temos como texto áureo: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. A nossa verdade prática nos diz: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. E como a lição nessa semana será abordada justamente com o cuidado da terra, com a mordomia, com o cuidado da terra, nós devemos ter essa consciência. E este texto áureo nos fala grandemente e nos ensina, não é? Então, a nossa lição pela qual nós iremos tratar nessa semana acerca do cuidado da terra é algo muito importante, porque Deus criou o homem para ser mordomo de sua criação. E a Bíblia diz que Deus criou o homem e pôs no jardim, pôs na terra, com um intuito principal de regar, cuidar, acima de tudo, cuidar daquele patrimônio pela qual Deus tinha criado, Deus tinha feito tudo maravilhoso, tudo perfeito, e colocou o homem justamente para administrar essa sua criação, essa criação pela qual Deus criou em 6 dias tudo, e no entanto estava ali, colocou o homem para ser o mordomo de sua criação. E Deus, como Deus é um Deus maravilhoso e poderoso e criou todas essas coisas, e a gente vê a complexidade de como Deus criou cada coisa, os seus detalhes, e claro que não poderia ser algo ao acaso, apenas de uma mera evolução ou de uma teoria do Big Bang, como alguns propõem, que no princípio houve essa grande explosão, dando origem a tudo isso. A gente vê a própria natureza que ela mostra que não tem como ter acontecido isso. A própria lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, nos diz que à medida que o tempo passa, a entropia vai aumentando, ou seja, essa entropia é uma desordem. Então, à medida que o tempo passa, a tendência é as coisas ficarem desorganizadas. E se a gente pudesse voltar a um tempo passado, desde o princípio da criação, nós poderíamos ver que havia uma organização geral. E essa organização, a natureza não poderia organizar isso naturalmente. Então, poderia vir de quem? Exclusivamente do nosso Deus, que criou tudo bem organizado, tudo bem perfeito, e colocou o homem para administrar a sua criação. Então, isso é importante porque a gente observa que a terra teve 2 estágios com relação ao que Deus criou antes da queda e após a queda. Quando Deus criou tudo perfeito. Havia uma perfeição em tudo que Deus tinha criado. Então, já falamos em lições anteriores que quando Deus criou o homem e colocou ali no jardim para ele ser um provedor da sua própria vida e de cuidar, nomear os animais, e era tudo perfeito. Não havia espinhos, não havia cardos, embora que com isso o homem tinha todo o provimento para a sua vida antes de cometer o pecado. Mas quando o homem pecou, as coisas modificaram. E com isso, através disso, mudou a ecologia da terra, com ênfase principalmente em criar espinhos e cardos que antes não existiam. O homem agora tinha que trabalhar, tinha que se esforçar para produzir o fruto da terra. E a partir daí, o homem tem cuidado, tem procurado formas pela qual exercer a sua mordomia com relação à terra, mas com muito trabalho. Só que o que a gente começa a entender, mas por que Deus confiou justamente ao homem essa tarefa? A Bíblia diz no Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e tudo que nele há. Então, Deus criou, porque primeiramente Deus criou tudo está nas suas mãos e Ele dá a quem quer. E diz que Ele criou o homem e deu essa criação para que o homem tomasse conta dela. Embora que, claro que nós temos visto que o homem tem falhado
na sua mordomia com relação ao cuidado da terra. O homem tem falhado porque tem danificado a criação de Deus. O homem tem feito várias coisas pelas quais a terra tem sido destruída. Então, em muitos locais, os rios já não têm mais vida, a vegetação já tem sido danificada, as florestas têm sido destruídas, os rios não produzem mais peixes, estão poluídos, e o homem tem falhado na sua tarefa de realmente ter esse cuidado, exercer essa mordomia com relação àquela criação que Deus colocou em suas mãos para que ele cuidasse, para que ele exercesse e que servisse para o seu próprio mantimento e provimento. Claro que muitas das vezes o homem tem desgastado demais com a questão da produção, mas não é só isso. A terra precisa se restabelecer, a terra precisa realmente ser cuidada, porque ela é o que vai servir para o nosso mantimento, para a nossa vida, para a manutenção, não só da vida animal, mas também da nossa vida. E por isso que nós devemos exercer essa mordomia com cuidado. Devemos exercer a nossa responsabilidade, o nosso papel de cuidar da vida animal, não desmatando as florestas, cuidando dos rios para que não fiquem poluídos, porque isso cuida de haver uma manutenção para a nossa vida cotidiana, porque principalmente as florestas são responsáveis principalmente pelo nosso mantimento com relação das mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo hoje, em decorrência justamente de queimadas, porque aumenta a concentração de CO2 na atmosfera, isso provoca um efeito estufa, isso intensifica o aquecimento global e começa a causar desastres, mas nós somos o responsável por isso. Então nós temos que exercer esse cuidado, nós principalmente como cristãos que nós somos, devemos exercer essa mordomia com responsabilidade naquilo que Deus confiou em nossas mãos. Então, não somente exercendo esse cuidado, mas também transmitindo para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, essa responsabilidade, porque essa responsabilidade não é apenas minha, mas é sua e de todos os que vivem nesta terra, porque devemos usar racionalmente a nossa água, porque é um bem precioso. E pesquisas mostram, estudos mostram que no ano 2050, a escassez de água será grande. Então, nós devemos tomar responsabilidade nisso. Então, quando estivermos efetuando uma atividade, não deixar com que a água seja esbanjada a nosso bel prazer, mas usar racionalmente. Então, nós devemos cuidar, acima de tudo, das nossas vegetações, dos nossos rios, e isso faz com que o nosso cotidiano não seja prejudicado, porque a terra vai produzir mais, a terra vai ser bem cuidada e bem tratada, os alimentos estarão disponíveis para nós, sem que haja uma danificação para as nossas vidas futuras, sejam pelos nossos netos, filhos e netos, e uma geração futura que virá. Então, meus prezados e amados ouvintes da Palavra de Deus, exercemos com cuidado, exercemos com responsabilidade essa mordomia do cuidado da terra, daquilo que Deus colocou em nossas mãos. E acima de tudo, porque fazendo isso, o nome do Senhor vai ser glorificado. É bem certo que a Bíblia promete que vai haver uma restauração em toda essa criação, mas enquanto isso, num tempo futuro, nós precisamos cuidar para que não seja prejudicada a vida futura de filhos e netos que virão e das próximas gerações. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Caso você queira ter um esclarecimento mais aprofundado, venha nos visitar. Visite a Igreja Assembleia de Deus no domingo, a partir das 9 horas. Você pode interagir conosco, perguntar, tirar suas dúvidas e ficar bem mais a par desse assunto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente.